Aí, boa tarde a todos. Estamos começando aí mais uma live, um pouquinho atrasado, estamos aí com 4 minutos de atraso. E hoje a gente vai ter a presença aí do professor doutor Guilherme Parsecan. Vamos procurar o professor aqui, vamos ver se a gente já acha ele aqui. Vamos convidar aqui o Guilherme, para ver se o Guilherme vem aqui junto com a gente. Professor Guilherme, uma referência aí no setor, né? Muito conhecido. Ok? Vamos lá, professor. Vamos achá-lo aqui. Vamos tentando aqui. Já estamos aqui com vários participantes. A Manu, Marcos Daniel, grande Marcos Daniel, lá do Rio Grande do Sul. Aqui, fazendo a presença aqui junto com a gente. Marcos, boa tarde. Temos aqui também o Anchieta Fernandes, participando com a gente. A Tatiane. Vamos ver se a gente consegue aqui agora conectar o professor Guilherme. E imagino que agora o Guilherme possa estar já junto com a gente. Já o Neto, o grande Neto, está aqui também nos prestigiando. Olá. E aí, professor Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Sandro? Tudo bem. Tudo em ordem. Deu um pouco de trabalho aí, né? Então, eu estava no computador, acho que tem que ser pelo celular, né? Isso, Eu também, nas primeiras que eu fui pelo computador, aí não dá, tem que ser pelo celular mesmo. Mas, o professor, primeiramente eu quero agradecer aí a participação do professor na nossa live aqui. E, normalmente, como a gente tem feito, a gente faz a apresentação do nosso entrevistado aí. Então, eu gostaria de apresentar o professor, embora eu acredito que a maioria das pessoas que aqui estão já o conheça, mas nunca é demais a gente reforçar aí o currículo, que o professor sempre tem colocado um parágrafo a mais de alguma coisa que ao longo do ano ele acrescenta nos seus conhecimentos e suas especializações. Então, o professor Guilherme Parsecan, ele é coordenador da pós-graduação em estruturas na construção civil e do Laboratório de Sistemas Estruturais da UFSCar. É mestrado e doutorado pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Calgary, Canadá. Tem atuação também no escritório de projetos, aí então o professor já está com o pé no mercado, aí atuando aí nas construtoras, né? Ou nos projetos particulares. É coordenador de um grupo de trabalho do ANTAC, né? Na tecnologia de processos construtivos, entidade que representa junto ao Comitê Nacional do SINAT. Participa ativamente, isso eu tenho visto em algumas, mas o professor participa de muitos comitês de normas, né, da ABNT, e deve-se ressaltar aqui que a participação em comitê de norma é voluntária, então é um trabalho muito árduo, grande, e que o professor faz de forma voluntária para contribuir vamos dizer assim, na melhoria, né, das normas que envolvem a construção civil. Não é assim? E, recentemente, foi coordenador da revisão e unificação da norma de projeto, controle e ensaios de alvenaria estrutural. E quando eu falo unificação, porque nós tínhamos as normas antes para os elementos separados e agora isso foi unificado. Enfim, então, e o professor é um palestrante frequentemente convidado para palestrar no Brasil, na América do Sul, na Europa e na América do Norte. O professor é internacional aí, né? Tem uma representação muito boa. Professor, o currículo está, assim, muito resumido e tem parágrafo pra caramba. Então, parabéns aí. Obrigado pela presença. E eu queria aqui, como o nosso papo hoje é sobre alvenaria estrutural, e sobre a alvenaria estrutural do modo geral, eu queria iniciar a nossa conversa aqui
com a seguinte pergunta. A gente já sabe que, historicamente, os processos construtivos da Idade Média utilizaram sistemas estruturais, em pirâmides, etc. Mas quando nós podemos dizer que a alvenaria estrutural, com o conhecimento dos elementos, ela pode se dizer uma alvenaria moderna e eficiente? A partir de quando isso aconteceu? Bom, boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Agradeço bastante aí o convite de participar dessa live. Sempre é um prazer participar aí junto com a Anicer, né? A Anicer que já é parceira há mais de 10 anos, né, Sandro? Que a gente tem feito algum trabalho junto e tem sido muito produtivo e muito bacana participar sempre. Agradeço bastante o convite. Em relação a... pode desligar, né? Em relação a essa questão da alvenaria estrutural, né, ela começou a ter estudos assim, mais de engenharia a partir do final da década de 1940, né? Então, volta de 1950. E foi quando começaram realmente os estudos da gente ter engenharia da alvenaria estrutural. Eu até costumo contextualizar que a gente tinha antes estruturas de alvenaria, né? Aquelas estruturas históricas, né? Onde tudo era feito em alvenaria, igrejas muito bonitas, arcos e pontes, milhares e milhares de construções, algumas que têm aí 2.000 anos, né? Se você for para Roma hoje, você vai ver lá prédios de 4 pavimentos em estrutura de alvenaria, com aquelas paredes de tijolinhos, estão lá até hoje, né? Só que a gente chama isso de estrutura de alvenaria, porque não tinha um dimensionamento, uma racionalização como a gente tem hoje. A alvenaria estrutural é por aí, 1950, se a gente pensar no mundo, né, por volta de. Seria por essa época. Essa época. E a alvenaria estrutural, ela teve, por exemplo, alguma causa que levou a humanidade a se aprofundar mais no sistema, ou foi ocasional? Ela acabou ocorrendo, ou alguma necessidade que demandou a evolução da alvenaria estrutural? Olha, a alvenaria estrutural, assim como os outros sistemas, né, foi possível fazer estudos maiores, ensaios maiores, quando começou a ser disponibilizados equipamentos para ensaios maiores, que é por volta dessa época. Isso coincide também com o final da Segunda Guerra e com aquele monte de cidades destruídas, né, edificações destruídas, necessidade de construir, reconstruir de maneira rápida e econômica. Então, esses dois fatores levaram aí a uma grande redescoberta da alvenaria como estrutura. E aí a gente passa a ter as paredes muito mais menos espessas, né, com a espessura de um tijolo ou de um bloco, eventualmente mais se for um clima frio, né? Mas é a partir dessa época que a gente tem a alvenaria estrutural. Isso aconteceu no mundo inteiro, essa diversificação, né, ou esse aumento grande do uso da alvenaria estrutural. Acho que é por essa época. Então, nós podemos afirmar que a alvenaria estrutural ela se desenvolveu por ter uma característica de custos mais baixos e velocidade na construção. Pode-se entender assim? Pode-se entender assim, né? É interessante que a gente também faz essa relação da Europa, final da Segunda Guerra, um monte de demanda por construções, com aquele boom que teve aqui no Brasil há alguns anos atrás, 6, 7, 10 anos atrás, né? A gente precisa ainda construir milhares e milhares de habitações, né? Naquela época a gente teve condição para isso, e a alvenaria estrutural, em determinado tipo de edifício, de edificação, aquele residencial em que a gente tem paredes distribuídas nas duas direções, o edifício não extremamente alto, né, mas basicamente a concepção com paredes nas duas direções, aqueles edifícios de apartamentos com 2, 3 dormitórios, e os dormitórios não são extremamente amplos, têm as paredes definidas. Essa concepção, do ponto de vista de um sistema estrutural, é muito boa para a alvenaria, né? A demanda de esforços e armadura e necessidade de blocos muito resistentes é pequena pela própria concepção.
Aliado a isso, tem toda a racionalização da gente ter desenvolvido no Brasil, o Brasil, né, as escolas e as parcerias que foram feitas aí ao longo das décadas, ter desenvolvido sistemas de amarração eficiente, blocos eficientes, né, levou um sistema fácil de ser feito. Então, isso que levou a esse uso extensivo. Conforme a gente vai Ô, conversando, vai aparecer aí toda essa racionalização da alvenaria estrutural, que foi uma das grandes contribuições para a construção civil, né? Racionalização. Muita coisa foi feita de racionalização, mesmo em outros sistemas, a partir da alvenaria estrutural. ô, professor, assim, na Europa, vamos dizer que o marco temporal foi na década de 50. E no Brasil, em que momento que no Brasil se tornou mais robusta a aplicação desse sistema construtivo aqui no mercado? Bom, a alvenaria estrutural no Brasil tem seus marcos, né? Tem o marco de início. O marco de início é final da década de 60. A história que se conta, né, quem já trabalhava com isso na época, são as grandes hidrelétricas. A hidrelétrica de Ilha Solteira diz que é o marco da alvenaria estrutural. Precisava fazer aquela imensa obra e precisava ter as casas dos operários, né? Até um tema que me toca, porque meu pai era operário, então eu morei muito nessas casas aí ao longo do Brasil. Então, a solução que deu para a Ilha Solteira foi comprar uma máquina de blocos, levar para lá, e todas aquelas casas, a cidade inteira quase foi feita com blocos estruturais, né? A partir daí, terminou a construção daqueles centenas de casas, essa máquina foi para São Paulo e a empresa que tinha o equipamento começou a incentivar esse tipo de construção. Então, nessa época, comecinho da década de 70, surge a alvenaria estrutural no Brasil. E aí começam a ser feitos os prédios, né? Tem até algumas histórias interessantes. Na época se chamava de alvenaria armada, não se chamava de alvenaria estrutural. E por que alvenaria armada? Porque era um sistema que estava começando, ninguém nunca tinha ouvido falar, talvez gerasse um certo desconforto ou um certo medo nas pessoas dizer que as paredes eram a estrutura. Não tem pilar, não tem viga. Então, para gerar menos desconforto, o pessoal que introduziu colocou como alvenaria armada, que parece concreto armado. Então, assim, gerava menos receio na época. Hoje isso não existe mais, né? Porque todo mundo está super acostumado com alvenaria estrutural. Então, hoje a gente chama alvenaria estrutural. Então, essa foi a fase primeira, né? De se introduzir o sistema. E nessa fase primeira, os projetos eram baseados em norma americana, não tinha norma brasileira, né? Começam a aparecer as primeiras normas nessa década, na década de 70, que são normas para o produto, para blocos, né? Então, as primeiras normas brasileiras não tem nada de projeto, nada de execução, são normas de como as especificações para o produto bloco, década de 70. Década de 80, começam a ter as primeiras normas de execução e de projeto. Interessante notar que a primeira foi de execução e depois veio a de projeto. Parece uma coisa inconsistente, né? Porque primeiro você faz o projeto, depois executa. Mas não. O que aconteceu é que antes de se usar normas brasileiras, se usavam normas estrangeiras, né? Então foi ganhando experiência brasileira até ter corpo e ter experiência suficiente para ter uma norma nacional. Então, no final da década de 80, tem as primeiras normas brasileiras de projeto. Outro marco que tem, aí já estamos no final da década de 80, são as grandes parcerias com algumas fabricantes de produto, com a Tebas, na época que existia, né, com a Empol, junto a algumas universidades, a Escola Politécnica Federal de Santa Catarina, né, a Escola Politécnica ali foi um centro grande de desenvolvimento disso, Tebas participou, quando existia na época, né, muito desse projeto. Quando foram criadas
ferramentas e produtos específicos para a alvenaria estrutural brasileira, né? Então, blocos que permitiam amarração com a espessura de 14 centímetros, treinamento de mão de obra, criação de equipamentos, né? Uma série de equipamentos, escantilhão, equipamento para transportar bloco, o próprio processo de projeto, o que vai no projeto, tudo isso foi criado nessa época, né? Até a ideia de se fazer um projeto, de ter um projeto em que você precisava falar para o arquiteto, olha, suas dimensões não podem ser 333 centímetros, tem que ser 330 para que a gente possa acomodar perfeitamente os blocos, né? Então, tudo isso acontece nessa época, aí na década de 80, final da década de 80. Então, esse é o segundo marco. Isso trouxe vários outros benefícios secundários. Por exemplo, o projeto de alvenaria racionalizada, né, que a partir do projeto estrutural, com modulação, com ajuste dos vãos ao produto, né, e não ao contrário, chegar lá e quebrar o produto bloco para acertar um vão que não estava modulado, tudo isso aconteceu nessa época, né? Então, é um grande marco também na alvenaria estrutural, todo esse estudo que foi feito. Então, se hoje você for lá na Escola Politécnica da USP, tem lá a torre de caixa d'água feita com os blocos da Tebas, né? Acho que ela é equivalente aí a um edifício bem razoável, acho que chega a dar 8 andares, está lá até hoje, mas ela serve hoje de laboratório de hidráulica para a universidade e ela em si foi um laboratório, né, onde foram testados todos esses processos. Então, essa racionalização permitiu que as construtoras começassem a fazer e gostar do processo. O processo não gera mais desperdício, né? A gente não tem aqueles revestimentos de argamassa super espessos, né? Não tem um monte de desperdício aí na obra. Então, pouco a pouco, as construtoras começaram a perceber como era bom utilizar o processo, né? Precisava ali treinar um pouco a mão de obra no começo, mas depois a obra fluía de uma forma muito limpa, rápida, né? Isso gerava aí uma economia final muito grande. Interessante notar os estudos da época mostrando ali economia de 30% num edifício de 4 pavimentos feito em alvenaria estrutural, comparado com outro ao lado, feito em estrutura convencional. Então, chegou-se na época a 30% de economia. Se você para pensar, estrutura e vedação não dá 30% do custo de um edifício, né? Então, de onde que veio essa economia? Veio de toda essa racionalização, de não desperdiçar material, da espessura do revestimento ser adequada, de se conseguir cumprir um cronograma, uma série de benefícios trazidos pela alvenaria estrutural. Então, essa é a época 2, a época de se consolidar um processo construtivo. Depois a gente tem aí, né, a outra fase, que é a fase do boom. Aí todo mundo quer fazer alvenaria estrutural, porque é melhor, mais fácil, mais limpo, né, mais racional, custo é menor no fim, né? E com a demanda habitacional que foi possível de ser atendida na época, pelas condições aí do Brasil, teve esse grande boom e a gente se tornou líder em quantidade, líder em arrojo. Esses prédios altos que a gente tem hoje, a gente não vê em lugar nenhum no mundo, né? Então, assim, de uma forma muito rápida, é um breve histórico aí, Sandro, da alvenaria. Aí, professor, nesse inteirinho, me surgiu aqui duas perguntas. Uma pergunta, quando o professor fala prédios não tão altos, qual é uma altura máxima de um prédio? Em alvenaria estrutural, que é seguro e que é consistente. O que é muito alto ou o que é muito baixo? Então vamos lá. Definição de prédio baixo é meio consenso, porque prédio baixo é aquele que não tem elevador. Então, até 5 andar, todo mundo fala que é um prédio baixo. Prédio alto não tem consenso o que é um prédio alto, né? A gente pode, talvez, cada autor vai te falar uma coisa diferente.
Vamos dizer que prédio alto é mais do que 15 pavimentos, né? Não era muito comum se fazer mais que 15. Quando eu comecei a projetar em 1993, que a gente fazia projeto de alvenaria estrutural, acho que era um dos poucos escritórios que faziam, o prédio era 12 pavimentos. Quando apareciam de 15 era, esse já é bem arrojado, né? Bem acima do normal. Hoje em dia 15 é o normal. A gente está falando hoje em 20 pavimentos, até estudos chegando aí a 25 pavimentos. Então, o que aconteceu no Brasil? Isso é engenharia brasileira, né? Os blocos começaram a ser fabricados com uma resistência maior. Então, a gente tem no Brasil blocos vazados de resistência muito elevada, que não existe em lugar nenhum no mundo. Então, o limite hoje talvez seja por aí, 25 andares, que é o que um bloco vai conseguir de resistência, né? Lembrando que, além da... Professor, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, tem um amigo da Cerâmica do Gato aqui perguntando qual o prédio mais alto do Brasil, alvenaria estrutural. O professor sabe dizer? O mais alto era o que o José Luiz Pereira fez na década de 70, bem armado, tinha 24 pavimentos. Agora a gente tem um de 25 em Taubaté, se eu não me engano. Perfeito. Ok. Teve até um artigo dele naquela revista Concreto e Construções, que era desse edifício. Se não me engano, é 25. Aí, já quase que responde, porque eu ia perguntar o seguinte, as normas brasileiras, a gente pode dizer que são conservadoras ou as normas brasileiras são arrojadas, são ousadas? Mas o professor já disse aí, mais ou menos, que nós somos arrojados ou a gente sabe o que está fazendo? Bom, eu acho que as normas são legais. Elas estão, sim, feitas de uma forma coerente, né? A gente é arrojado na concepção dos nossos edifícios. A gente tem hoje, nesse projeto de norma, especificações que lugar nenhum no mundo tem, porque a gente tem também ensaios e estudos e demandas para isso que lugar nenhum no mundo tem, né? Então, as normas são de bom tamanho, eu diria, né, nas nossas normas. O questionamento que existe é a questão de sismo, se considera, se não considera. Nós dimensionamos para o sismo do Brasil, que é pequeno, e para o vento do Brasil, que na maior parte também não é muito grande. Então, dentro dessa demanda de ações que a gente tem, os edifícios são bem dimensionados. Professor, como que a gente evolui dentro de um sistema construtivo? Por exemplo, a alvenaria estrutural. A visão, como é que a gente consegue avançar mais com o sistema? Qual que é o tripé aí, ou o sistema que pode ajudar a gente a avançar? A gente avançou bem, né, Sandro? Nós temos avançado em questão de desempenho, de desenvolvimento de blocos com melhor desempenho acústico, com melhor isolamento, né? Isso eu acho que é uma das vantagens da alvenaria estrutural. Não sei se é todo edifício que dá o conforto que uma parede de alvenaria dá, mas a gente tem visto bastante avanço nessa linha. Nós tivemos avanço com essa nova norma em aplicações, né? Em novas aplicações que se tornam possíveis. Por exemplo, utilizar a alvenaria estrutural em prédios de pórtico de concreto para participar da estabilidade, né? Como parte da estrutura, mas não a estrutura em alvenaria. Ela dentro de um quadro de pilar e viga, né? Isso foi um avanço. Estão surgindo outros avanços, né? Por exemplo, argamassa polimérica, sem necessidade de adicionar água, né? De ser mais rápido. Tudo isso tem sido avanço dentro desse nosso setor aí de alvenaria. Perfeito. Mas aí, a evolução, ela ocorre só no mercado, só acadêmico mercado? Como é que é essa interface? É necessário que a pesquisa
caminhe junto nos dois campos, primeiro no laboratório? Como é que o professor vê isso? Com certeza, né, Sandro? Até pelo histórico que a gente colocou, você percebe que na década de 70 tinha um prédio ou outro ali de alvenaria. O boom mesmo acontece quando entrou as universidades. E deu toda essa contribuição para como é que faz o projeto, desenvolveu produtos específicos, especificações de cálculo, ferramentas. Então, é muito fácil a gente perceber na alvenaria estrutural a grande contribuição que a academia dá. Né? Os estudos que foram feitos ali por um grupo de pessoas dedicadas aí, bastante competentes, você vê no Brasil inteiro sendo utilizado. Então, a alvenaria estrutural, isso é muito claro. Né? É muito perceptível todo o ganho que teve aí com trabalhos que começaram na academia, com a parceria com as empresas, é claro. Perfeito. O professor, o setor da indústria cerâmica vê o seguinte, que estuda-se a possibilidade na norma de produtos, unificar uma geometria para blocos estruturais de 10 MPa de FBK para cima. Porque hoje nós temos blocos perfurados e blocos de parede maciça. E o setor parece que vem entendendo que seria interessante unificar e a partir daí todos os blocos de 10 MPa para cima fossem parede maciça. Como o professor enxerga isso? Esse ponto a gente até já expôs aí, acho que a própria Unicero alguns tempos atrás, né? Esse bloco de parede vazada é uma invenção brasileira, também contribuição ali desses estudos da década de 70, se não me engano, no IPT. Né? Acho que o Nelson Gomes participou um pouco desse, acho que foi o grande criador dessa geometria, se eu não me engano. A geometria é muito boa, porque são blocos leves, eles não é muito pesado, mas ele tem limite de quanto de resistência ele pode permitir para a alvenaria. Né? Você não consegue uma resistência muito alta com esses blocos de parede vazada. Então, você vai ter um limite de altura. Para o setor cerâmico continuar se desenvolvendo, surgiram aí os blocos de parede maciça. Se não me engano, contribuição do pessoal do Rio Grande do Sul, né, Sandro? Acho que você conhece bem a história. Esses permitem já uma resistência maior. Tá? Então, a gente tem que estar sempre alinhando as coisas, né? Demanda com a resistência. Você tem uma demanda de carga alta, você precisa de um produto que te permita uma resistência alta. Você não tem essa demanda, caso de prédio baixo, vamos usar então algo que é eficiente para essa situação. Então é perfeita a sua colocação, né? Prédios mais altos, vamos, como sugestão aí para a Unicef, padronizar essa geometria aí apropriada. Prédios mais baixos, então essa outra geometria é eficiente, né? Eficiente de menor peso e eficiente de atender a demanda de carga. Então, isso é muito importante. Né? Até prédios baixos uma geometria, prédios mais altos uma outra geometria. Professor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso aqui, que está perguntando o seguinte: nos quesitos velocidade e economia, num canteiro de obra, repetição de muitas casas do mesmo projeto, a alvenaria estrutural vence as formas metálicas? Pergunta difícil. Pergunta difícil, é questão de gestão da obra, do que você quer, né? Nós fizemos aqui um estudo, até com vários ensaios junto à Cerâmica City, onde estavam sendo utilizados blocos maiores, né? Blocos cerâmicos de parede vazada, mas o componente era maior. Em vez de fazer ele com 29, a gente fazia com 60, como forma de permitir um ganho aí na velocidade da obra. Segundo a City, ele consegue fazer uma casa por dia, né, com esse sistema. Então, é possível. Deve depender um pouco de quantas unidades vão ser feitas, qual que é o tempo necessário a ser executado, né? Mas você consegue organizar muito bem o canteiro de obra para fazer aí rápido em alvenaria estrutural. Chega a ter uma casa por dia
dentro desses sistemas, que seja uma casa a cada 2 dias, né? Se você organizar, tiver aí a mão de obra, uma quantidade talvez um pouco maior, tiver tudo muito bem organizado, você consegue atender e se fazer rápido. É uma questão aí de um estudo particular. Vai ficar mais caro no final? Não sei, talvez não. Vai usar mais mão de obra? Talvez, mas talvez seja bom, né? O pessoal precisa trabalhar. Então, se a gente conseguir fazer com qualidade, rápido, e a gente sabe que o desempenho final é bom, é confortável, talvez seja uma boa opção. Professor, agora a gente passou por um longo período aí, e o professor coordenou a revisão da norma, da nossa norma de projeto e execução, controle e execução da alvenaria estrutural. Quais são os principais pontos que o professor enxerga que vai trazer melhoria para quem calcula e para quem constrói? Dá para dizer que a norma destravou alguma coisa? Então, destravou muita coisa, né? Essa unificação não foi só do material. A unificação foi também das próprias especialidades. Antes se tinha uma norma para ensaio, uma outra norma para controle, né? Todas essas normas agora são um único número de norma. A 16, 16868, né? 16, 16868. 16868. Então, isso também foi uma unificação e um planejamento já da gente ter uma parte 4 de segurança contra incêndio, né, alvenaria em situação de incêndio, e uma parte 5 para sismo. Tudo isso está sendo estudado. Mas várias melhorias aconteceram. Uma delas é até essa questão da gente trazer um anexo na norma com já sugestão para especificação dos materiais. Eu já tive aí várias experiências que a gente foi chamado aí a participar. Professor, desconectou o microfone de novo aí. O microfone do professor está desconectando. Não sei. Voltou? Aí, voltou. Tá. Então, a gente teve já várias experiências de ter uma especificação de bloco argamassa e grout, mas a especificação do prisma ser totalmente errada, e até casos que a gente teve que reforçar o prédio. Isso agora é um anexo da norma. Então, essa informação está lá disponibilizada com valores bastante razoáveis. Na parte de controle, a especificação para controle de obra, eu acho que ficou muito boa, né? Não existia especificação para recebimento de bloco, por exemplo. A norma de controle de obra de alvenaria trazia lá uma indicação de se consultar a norma de produto. A norma de produto trazia especificação para o fabricante, para a fábrica, né? Como é que ele controlava a produção do bloco em fábrica. Então, a rigor não existia, isso está lá incluído. Tem a questão de aquele empreendimento que tem vários prédios. A gente até participou do comitê anterior, foi feita uma tentativa de uma proposta para reduzir os ensaios quando eram muitos edifícios, mas, infelizmente, a proposta não deu certo pela própria dinâmica da obra, né? Precisava esperar o resultado para analisar, então a dinâmica não funcionou. Hoje tem uma proposta muito mais simples. Existe uma prescrição na parte de métodos de ensaio, que é como a gente avalia uma parede de alvenaria, um edifício de alvenaria que já foi construído. Aquela questão de você extrair um testemunho. Não existia isso na engenharia brasileira. A gente extraía um testemunho de alvenaria. Então, se tivesse um prédio lá parado, um prédio que foi abandonado e não tinha o registro, informações sobre a resistência, não se sabia o que fazer, né? Como é que a gente ia retomar essa construção. Prédio de concreto, a gente vai lá, extrai um pedacinho, né, um cilindrinho de concreto pequeno, um testemunho, e sabe a resistência. Agora a gente tem um procedimento para alvenaria estrutural também, nessa norma que foi aprovada.
Perfeito. É isso aí, deixando claro que é quando o prédio é feito sem nenhum controle ou não se tem o registro dos controles durante a execução. E aí, na dúvida, tem que se checar o que já está instalado. É isso, né, professor? É isso. Existem situações eventuais também, né, Sandro? A gente teve um caso não muito tempo atrás, que era uma argamassa especial que foi utilizada, e o fabricante de argamassa tinha um registro e a obra tinha um outro registro, né? Resultados diferentes. Então, qual que estava certo? Precisava reforçar o prédio ou não? Confiava no que o fabricante de argamassa fez, no controle dele ou no controle da obra? Então a gente foi lá, retirou os testemunhos e conseguiu dar uma resposta. Então, às vezes, situações acontecem, a gente tem um recurso agora. Perfeito. Professor, no prédio da alvenaria estrutural, o importante é só o bloco, né? Argamassa, grafo, essas coisas não tem muita importância. Isso aí pode pôr. Como é Claro que é que isso tudo aí? importa. Tudo importa, né? É o conjunto que importa, uma argamassa adequada. Se você fizer uma argamassa muito fraca, você matou seu edifício, né? Sua parede não vai ter capacidade de carga nenhuma, ela vai ter aí um risco sério de romper antes do previsto. Se você botar uma argamassa muito forte, talvez você corra risco aí de uma patologia, de uma fissura. Então, a argamassa é super importante, é um dos itens de controle de obra, né, um item específico da norma, você tem que controlar, né, e ela tem que ser adequada. A mesma coisa para o grout. O grout também tem uma série de funções aí, a gente também recebe e controla grout, tudo é importante. O professor, uma coisa que traz muitas dificuldades para o setor é na hora de fazer o controle de prisma. Que o prisma é montado na obra, deve ser montado com a argamassa da obra, e às vezes há muita divergência. Não existe outra forma que não essa de fazer esse ensaio e essa validação. É isso? Olha, a norma também nova norma também traz prescrições para isso. Hoje, a partir da publicação, né, e entrar em vigor a nova norma, vai ser possível você fazer a construção do prisma em laboratório. Então, você manda o bloco, manda a argamassa, manda o grout, né, claro que retirado da própria obra, né, você tem que ir lá na obra e pegar os materiais da obra, mas esses podem ser construídos no laboratório, com uma certa ressalva, né, com critério. Qual que é o critério? Então, você tirou o bloco da obra, não tem dúvida que o bloco é aquele lá mesmo. A argamassa pode ser que tenha alguma diferença na produção da obra, na produção do laboratório. Então, você, nesse caso, é obrigado a moldar aqueles cubinhos, corpos de prova de argamassa, no laboratório e na obra. O mesmo vale para o grout, se você usar grout, né, nessa alvenaria. E você tem que ensaiar, então, corpos de prova de argamassa e de grout, se for o caso, né, produzidos no laboratório, produzidos na obra. O resultado tem que bater. A norma fala que a da obra tem que ser no mínimo, tem até uma tolerância aí, né, mas tem que ser no mínimo 90% da resistência obtida em laboratório. Então, possível hoje com critério. Certo. Professor, nós temos duas perguntas aqui. Uma pergunta do nosso amigo Jorge Lopes, lá do Piauí, perguntando o seguinte: o professor, o senhor, em adequações em relação ao prisma, o que teve que ser corrigido? Que adequações foram essas? Eu acho que ele está falando aqui de reforço, né? A de reforço. É. Olha, o reforço mais comum é a gente fazer grauteamento, né? Então, eu tive um caso até aqui na minha região, em que a consultora tinha comprado lá um aditivo e não soube usar direito, e claramente a resistência do prisma era inadequada. Mas a gente pegou isso, eles faziam ensaio aqui com a gente na universidade, a gente pegou isso durante a construção. Então, reforço mais simples, fomos lá e grauteamos. Então, a recomendação foi fazer grout. É a forma mais fácil de se fazer reforço em alvenaria estrutural para aumento da resistência à compressão. Nós já tivemos situações em que o prédio estava bem adiantado
e a necessidade de reforço era muito grande, não conseguia fazer com grauteamento. Então, nesse caso, a gente fez um revestimento externo, até um revestimento estrutural nos dois lados da parede, para conseguir ter um reforço. Foi feito revestimento com concreto mesmo, né, para que pudesse ter a resistência no final. Então, são dois extremos, né, de reforço. O mais simples é o próprio grauteamento, chega a ter casos muito críticos, a gente tem que fazer quase que um outro elemento estrutural em paralelo. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, professor, do Magrão. O Magrão deve estar nos assistindo aqui e pergunta o seguinte: quantos anos é a previsão de vida útil de um edifício em alvenaria estrutural? Qual a vida útil de uma alvenaria estrutural? É uma boa pergunta, né? A vida útil dos edifícios, em geral, com manutenção adequada, são 50 anos. Então, a gente precisa garantir 50 anos. Nós temos construções de alvenaria aí com 2.000 anos, então ainda em serviço. O grande ponto, até foi interessante, porque certa vez a gente foi fazer um trabalho até no Uruguai, de uma construção lá bonita, especial, e o grande problema foi a corrosão de armadura. Tá? Então, um ponto crítico em questão de durabilidade é a armadura. O que eu já vi dar problema de fio de alvenaria estrutural foi a armadura na junta de argamassa e essa armadura está ali numa parede não revestida. Então, tomando-se os cuidados, o edifício de alvenaria estrutural tem potencial para durar muito tempo. Corrosão da armadura é um ponto crítico, a armadura em junta é um ponto crítico. Professor, a gente vê aí no mercado essas inovações que vão e vêm, às vezes vem e fica, às vezes vem e some de novo porque não funciona. E o tempo todo, quando o mercado aquece, a gente percebe que a busca por sistemas mais velozes, enfim, estão sempre aí presentes. O professor, olhando a alvenaria estrutural como um sistema construtivo, o sistema alvenaria estrutural tem vida curta? Nós vamos dizer, daqui 10, 20 anos, talvez não estejamos mais usando isso e a gente já esteja fora, esteja demodê e não se usa mais, ou não? É um sistema perene que vai permanecer no mercado sempre, é um porto seguro. Até onde eu consigo enxergar um porto seguro, né? Até se você olhar edificações na Europa, tem muita construção em alvenaria estrutural até hoje, especialmente residenciais. Se constrói muito ainda em alvenaria estrutural por lá. Então é um sistema que não tem uma tendência de decair, ela se mantém, ela permanece. Permanece, né, Sandro? Nossa grande questão é viabilidade do mercado econômico, social, né? Porque nós temos espaço aí para vários sistemas construtivos nessa grande demanda de construção que a gente tem no Brasil. Se a gente tiver condições adequadas, a gente vai ter milhares e milhares ainda de construção sendo feitas em alvenaria estrutural por muito tempo. Uma pergunta hipotética, professor. Vamos supor que não é uma realidade, mas vamos supor que o sistema cerâmico tem uma verba monstruosa disponível aí e nós queremos fazer um trabalho para descobrir alguma coisa nova e participar mais do mercado. Que pesquisa que o professor enxergaria interessante de se fazer nesse momento? Bom, nesse momento a gente está buscando sempre aprimorar desempenho, né? Então até existia uma proposta da gente elaborar aí produtos específicos para cada situação. Então aprimorar um pouco esse bloco de parede vazada, talvez com melhor desempenho acústico e térmico, aplicado para pequenas edificações. Depois a gente desenvolveu um bloco, talvez de parede maciça, para edificações mais altas, né? Então tentar padronizar e melhorar a geometria, melhorar aí a concepção desses componentes para a gente poder atender aí situações específicas. Essa era uma proposta de desempenho e desenvolvimento.
Tem essa questão também da argamassa polimérica, né? Da gente estar estudando melhor, porque todo fala, vamos usar argamassa polimérica, vamos usar, mas a gente não tem desempenho estrutural aferido. Então, essa é uma demanda da gente aferir aí o desempenho estrutural, compressão, flexão e durabilidade desse novo tipo de componente. A argamassa polimérica, professor, por ser um produto extremamente rígido e que a gente espera que nas juntas de união dos blocos a gente tenha um elemento flexível para dar uma distribuída nas tensões, isso é conflitante? Isso é uma coisa, é possível de se implementar a polimérica? É possível de se implementar, né? Nós temos detalhes aí de algumas juntas para acomodar isso, né? E nós, às vezes... Professor, o microfone do professor tá falhando de novo. A gente, quando fez aquele trabalho com blocos maiores, componentes maiores, chegamos a fazer componentes de 60 por 60 centímetros, a gente tinha essa impressão também que a alvenaria ia ser mais deformável, né? Ia fissurar mais cedo. E nós tivemos um resultado surpreendente, ela acabou fissurando depois. Então, são uma série de conjuntos que a gente precisa verificar para realmente dizer se é melhor ou não, né? Então, não sei se dizer se a gente não consegue um desempenho bom também com esse tipo de junta. Provavelmente sim, porque isso é utilizado aí em países como a Alemanha, a Europa, é utilizado bastante. Perfeito, porque a argamassa polimérica, se a gente for analisar em termos de execução de obra, a argamassa convencional, a aplicação dela é muito trabalhosa, ela demanda um movimento muito grande, uma logística muito grande. Então, dá para entender que com a polimérica, se ela tiver um desempenho adequado, ela pode trazer uma velocidade para o sistema, é isso? É isso, né? O que está faltando é fazer o que foi feito na década de 80. A gente realmente ensaiar, certificar, estudar, né? A gente aí fazer todo possível e imaginável desaforo ou ensaio com esses elementos para a gente ter certeza do desempenho. Acho que esse é o ponto que está faltando aí para a gente poder realmente utilizar esse sistema novo. Aqui, professor, mais uma pergunta aqui. Que pontos precisamos melhorar para estimular o uso da alvenaria estrutural para habitação de alto padrão? Olha, habitação de alto padrão tem a ver com a concepção, né? Então, não existe hoje mais nenhum tipo de restrição. As pessoas aceitam muito bem, né? O que acontece, às vezes, é que se a sua concepção for de ter poucas paredes estruturais, ficou ali um pedacinho de parede de 80 centímetros, né? Você vai ter que armar, você vai ter que grautear, você vai ter que talvez fazer uma viga. Então, não fica uma concepção simpática para a alvenaria estrutural. Então, a chave está na concepção, na inteligência de você utilizar o sistema, sei lá, lançar alguma parede ou outra removível, algum vão maior, mas ter um arranjo que seja eficiente em termos de alvenaria estrutural. Você quer fazer a fachada mais aberta, ok, mas aí você usa as paredes internas, né? Então, acho que o segredo está na concepção. Alvenaria estrutural, sistemas de paredes, gostam de ter paredes. Então, nessa concepção, você vai fazer alto padrão de uma forma aí eficiente. Professor, infelizmente, o nosso horário voou. Nós precisávamos de 2 horas, não uma, porque o nosso assunto, a gente navegava mais 1 hora, mais tranquilamente. Porém, a gente só tem 1 hora com a nossa live. Eu quero agradecer a disponibilidade, o professor é uma pessoa muito ocupada, que tem muitos afazeres, e foi muito bom tê-lo aqui, a gente bater esse papo, foi muito elucidador. Eu que agradeço, Sandro. Desculpa aí o tempo que a gente perdeu aqui também configurando, né? Mas sempre um prazer estar aí junto com a Anicer. A gente preza bastante a parceria com a Anicer. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor, e a gente espero que numa nova oportunidade a gente possa vir e talvez desenvolver aqui nessa live um tema
de um estudo ou um projeto para desenvolver algum produto, enfim. O meu sonho é a gente ter coisas mais consistentes, acadêmicas, se unindo ao mercado. Ok, obrigado, Sandro. Obrigado, professor. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Estamos encerrando aqui. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.